E o Vasco acaba de anunciar reforço, pedido atendido no Cruz Maltino, tudo esclarecido e uma boa notícia em relação ao Thiago Mendes. Vamos falar sobre movimentação, mercado da bola, próximos passos e aquilo. Para os mais antigos, o Vasco não é o SBT, mas o Sabadão começa animado. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo neste momento, trazendo notícias e informações do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina. Antes eu conto com a sua moral. Não é inscrito aqui no canal? Botão abaixo escrito inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixe o like no vídeo. É muito importante para o nosso trabalho e para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que o vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pela moral, com like, com a sua inscrição. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo. Galera, já quero começar esse vídeo esclarecendo um fato muito importante, porque ontem acabamos levando um susto com a postagem realizada pela esposa do Thiago Mendes, né, a Kelly Mendes, em relação à parte física do jogador. Já havíamos ficado sem um volante, porque o Hugo Moura é basicamente um dos jogadores já nessa barca indo para o futebol da Arábia. E aí o Vasco perde um volante por conta de uma negociação e no dia seguinte sai ali nos stories uma informação que ele havia se machucado num buraco do CT Moacir Barbosa, deixando uma preocupação no ar. Com isso, girou um burburinho muito grande, teve uma repercussão muito grande e até se tornando em tom crítico. Como pode, depois de tanto tempo, né, com o futebol voltado à Copa do Mundo, o campo, o gramado, ter um buraco no gramado, enfim. Só que foi tudo esclarecido em virtude, primeiro, o Thiago Mendes realizou alguns exames por conta de uma tendinite. E a questão do buraco, a esposa do Thiago esclareceu que era uma brincadeira ali interna, era algo entre eles apenas, que ela não tinha noção, ideia que ia repercutir de uma forma negativa. Então ela vai às redes sociais, esclarece os fatos e a boa notícia, consegui ontem inclusive conversar com pessoas ligadas ao Vasco, que me garantiu que o Thiago Mendes está tudo bem com ele e ele já viaja junto com a delegação Cruz Maltina na próxima quarta-feira para Salvador. Então, tudo certinho, consegui ali, parece que o Vasco agora consegue novamente, né, ter o voo fretado para viajar também, mais uma boa notícia que a gente traz para você, torcedor Cruz Maltina, ver aquela preocupação, como seria a viagem, como seria a movimentação do Vasco em relação a, a logística, mas parece que está tudo ok, está tudo certinho. O Vasco vai ter o voo fretado, o voo vai sair no mesmo lugar, né, que já tem ali a frequência para a viagem acontecer de forma confortável para os jogadores. Uma boa notícia é que o nosso capitão também vai viajar, está tudo bem com ele, né? Até porque o Vasco trabalha na contratação de um volante, tenta agora, com essa movimentação jurídica, após o desembargador César Cury dar lá a canetada e devolver o comando ao Pedrinho, as negociações passam a ser destravadas. Por exemplo, uma delas com o Nelson de Ossa, que é o volante do Bet, já tem ali um pré-acordo com o Vasco de um empréstimo com opção de compra até o final de 2027, com o jogador vindo para o Brasil. Essa negociação passa a ser destravada. Nós estamos de olho porque a qualquer momento o acerto pode ser confirmado e o Vasco ter mais um reforço anunciado nessa janela com toda essa repercussão que teve. É claro que o Pedrinho volta ao comando da SAF, claro, com o desembargador sendo aquele vigia, né, por dentro dos bastidores, por dentro de toda essa questão política e judiciária do Vasco. O Pedrinho vai assume controle, assume a cadeira, a responsabilidade, mas com o interventor
com toda a questão jurídica ali sendo os olhos também da justiça dentro do Vasco. Então tem esse fator, por isso que muita gente perguntando por que de forma parcial? Porque o interventor, o desembargador, a justiça vai estar ali agora de olho em tudo que acontece dentro do Vasco, tá certo, galera? Bom, claro, e paralelo a isso, dentro de olho do que vai acontecer nessa transição, né? A passagem de bastão da venda da SAF para a compra junto à família Lamac, que a gente espera que aconteça, que acelere com o desenrolar de toda essa situação que aconteceu. Bom, antes de eu falar aqui do novo treinador e do anúncio realizado hoje, falar sobre o pedido atendido, tá? Porque junto com o Vasco acertou com o Pedro Emanuel, o treinador de 51 anos, ele que chegou no Rio de Janeiro, você acompanha as primeiras palavras do treinador aqui com a gente ao vivo e também num boletim completo. O treinador ficou no hotel na zona sudoeste do Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, já conhece as instalações do CT Moacir Barbosa, já prepara todo o cronograma de treinamento. A gente vai conversando. Na próxima segunda-feira teremos a apresentação oficial no CT com a coletiva junto à imprensa. Então fique ligado, ative o sino das notificações para você acompanhar ao vivo a apresentação do novo técnico Cruz Maltino, a gente conhecer ele melhor, ter uma noção de qual vai ser o trabalho, a linha de trabalho, já que é um treinador que tem, por característica, um time mais constante, mais sólido. É o primeiro trabalho grande que ele pega, um time gigante. Então é uma oportunidade dele mostrar o seu trabalho aqui no Brasil e fazer até cair essa questão de, na sua carreira, ele ter mais derrotas do que vitórias. Então é uma aposta, querendo ou não, é um cenário de desconfiança, mas é um treinador que chega sem muita expectativa, que pode, de alguma forma, surpreender. E depois que ele conversou ali com a gente rapidinho, confesso estar otimista em relação ao trabalho do Pedro Emanuel Tomara, torcendo para dar tudo certo. Porque, olha, vou dizer uma coisa, o sabadão começa animado. Falei até num vídeo agora que, enfim, parece que a nossa vitória começa a ter sabor de mel e a gente tem um final de temporada legal, porque o Vasco atendeu o pedido do treinador, trouxe o Rui Gomes auxiliar, o Pedro Correia, que é brasileiro, que é auxiliar técnico, já estava no Brasil, Virgílio Fernandes, analista de desempenho, e André Galbi, preparador físico. Então todos esses chegaram, já estão no Rio de Janeiro e chegaram, ó, cara de brabo, hein? Cara que vão botar os caras para correr. Rapaz, eu vi ali o Pedro Emanuel chegou de uma forma extrovertida, conversou com a imprensa de forma educada, legal. Agora, os auxiliares chegaram ali com uma cara que vão botar os caras para correr. É isso, seriedade, compromisso, trabalho é o que o Vasco precisa. Galera, falar sobre, já falei um pouquinho aqui sobre o treinador, mas deixa eu trazer aqui a informação. O Vasco acabou de anunciar o reforço. Acabou de anunciar. Eu estou gravando esse vídeo no momento que acaba de sair o anúncio. Vasco acerta a contratação do lateral esquerdo Paulinho, jogador de 22 anos. O atleta encerrou o vínculo junto ao América Mineiro e chega ao Gigante da Colina, contrato até o final de 2029. Expectativa, aí tem aqui as aspas do Paulinho, né? A expectativa é muito boa, sei da grandeza da história do clube, venho somar, ajudar meus companheiros e o Vasco nos objetivos do ano, que se Deus quiser, serão realizados. A estrutura é fantástica, estou muito feliz com essa oportunidade, muito bom ser recebido por todos, disse o novo reforço vascaíno. Ele é natural de Ribeirão Preto, São Paulo. Paulinho é cria do América Mineiro, onde fez toda a formação de base até chegar aos profissionais. Pelo Coelho, teve destaque, chamou a atenção do Vasco e o atleta já treina junto com os companheiros e será apresentado em coletiva de imprensa na próxima segunda-feira. Então teremos coletiva com o treinador e coletiva com o Paulinho. As coisas começam a andar, né? Pedrinho voltou, agora acelerar a venda da SAF. Então é o que eu disse, né? No SBT, mas o Sabadão começou animado, né? Para os mais antigos, a galera lembra que tinha esse programa aos sábados, né? O Sábado Animado. Então, tomara que o sábado seja animado, o domingo chegue animado, a semana seja animado, o final de ano seja bom para o Vasco. Porque olha, o time para nos dar aquela paciência de Jó, né? Mas
Tenho certeza que chegou a hora da nossa vitória ter sabor de mel. Vambora, galera. Daqui a pouco eu volto com mais informações do Vascão. BTB Esportes em todos os lugares. Saudações vascaínas. Tamo junto. Um abraço.